Bem, é o seguinte, se tem alguém que está morrendo de medo da Polícia Federal bater a porta, esse alguém é o Arthur Lira. Eu vou contar para você todo o rolo que teve, qual é a cidade, quantos alunos foram prejudicados diretamente ou indiretamente pelo Arthur Lira. Vou contar para você detalhe por detalhe, se possível. Se você ia deixar um like, eu simplesmente vou te mostrar onde é a escola. Vou falar para você desse rombo aí milionário, né, que foi praticamente o Arthur Lira e toda a sua galera. Parece que receberam um dinheiro absurdo, né? Cerca de mais de 20 milhões de reais, né? Todo esse pessoal aí do Arthur Lira. Enfim, eu vou te contar todos os detalhes. Mas antes de mais nada, já aproveita e já se inscreve, dá essa força, daquela moral. Eu vou falar sobre a situação do Arthur Lira e vou falar também sobre esse cara aqui, ó, que é o Flávio Bolsonaro, que foi praticamente aí atacado nas redes sociais e não é à toa. Eu vou contar todos esses detalhes, mas a situação maior, assim, a principal aqui do canal hoje são duas, né? A situação do Arthur Lira, que gerou um prejuízo absurdo para várias crianças, as criancinhas, aquelas que eles tantos falam, pois é, gerou um prejuízo absurdo. Você vai saber de todos esses detalhes, tá? E agora eu quero ver alguém falar em criancinha. Pois é, o prejuízo tá aí. Após 1 ano e 3 meses, as compras sob suspeita de corrupção ainda continuam na caixa. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe, mas antes de mais nada, já vou pedir para você deixar um like, tá? Outra situação da qual nós vamos falar aqui hoje é sobre a situação do Merval Pereira Avalia. Chega, dá até um arrepio. Deu até um arrepio aqui, que Bolsonaro será o líder da extrema-direita. Pois é, eu vou te contar todos esses detalhes. O Merval Pereira aqui também, eu acho que é Merval Pereira, ele acaba mencionando, parece que o nome do Lula indiretamente, e tem uma surpresa muito boa para quem é de esquerda, talvez para os bolsonaristas. Nessa matéria eu acho que eles não vão gostar muito, mas a gente vai falar mais sobre isso. Muitíssimo obrigado. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade, e é muito importante a sua participação, principalmente se você luta a favor da democracia, se você luta a favor do menos favorecido, tá? Então já aproveita e já deixa aquele like maroto, ajuda a gente aí, para a gente trazer um conteúdo sempre mais top, trazendo muita alegria, muita informação também, e falando de coisas boas, né? E falando de coisas ruins, né? E falando em coisas ruins, vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro apanha nas redes sociais por ter indicado Silvinei Vasco para a Polícia Rodoviária Federal. O Ministério Público pediu o afastamento de Silvinei Vasquez, né, da Polícia Rodoviária Federal, por acusação de uso indevido do cargo durante a blitz nas eleições do ano passado, principalmente no Nordeste, né, reduto do PT. Então tá aqui, Flávio Bolsonaro, foi ele que indicou, e olha, vindo a indicação do Flávio Bolsonaro, dessa galera do Bolsonaro aí, você já sabe que é coisa que não presta, tá? Quando a gente vê situações aqui do Flávio Bolsonaro e toda essa galera, é coisa que não vai ser bom para o Brasil, porque esses caras não têm misericórdia, não têm clemência. Você pode observar aí, se não vê, o Flávio Bolsonaro fazendo campanha para ajudar o menos favorecido. Tô mentindo? Se eu estiver mentindo aí, você pode falar, ó, Cláudio, você tá errado. O Flávio Bolsonaro, ele fez várias campanhas lá pelo Rio de Janeiro, ele fez várias campanhas lá pelo Brasil, de modo geral, você tá errado. Me diz alguma coisa que o Flávio Bolsonaro fez. Não faz. Então, quando o cara indica alguma coisa desse tipo aí, assim, é sempre em detrimento do povo brasileiro, é em detrimento do Brasil. Essa que é a realidade. E o Flávio Bolsonaro, que talvez, quem sabe, um dia assistiu ou viu algum vídeo desse canal, se quiser comentar aí, diz que você fez alguma coisa pelo Rio de Janeiro, tá? Porque na minha visão, nunca fez nada pelo Rio de Janeiro. E quando indicou aí, ó, né? Agora a internet tá aí pedindo a prisão, né? A prisão. Indicou esse cara aí que atrapalhou, né? Pelo menos, pelo que se sabe, no primeiro turno teve uma quantidade de blitz e no segundo turno, né? Aí praticamente duplicou, né? Dobrou aí. Tá aqui o Vasco indicado por Bolsonaro e virou piada nas redes sociais. Força, papai. Você não estará sozinho na cela da papuda. Eu estarei, lá ele, falando, né, em relação ao pai dele, lá ele, Flávio Rachadinha tá aqui. É um cara, gente, a população brasileira, já cansei de falar isso aqui, precisa um pouco de consciência, pô. Você vai votar em um cara que é senador da República, já contei a história aqui do Senado, eram os caras que ficavam ali, os mais experientes, para proteger as aldeias, né, as tribos. É um cara que tinha conceito, que tinha alguma coisa para poder passar. Como é que você vota no Flávio Bolsonaro para ele ganhar 40 mil reais por mês e, além disso, supostamente receber salário de funcionário? É um cara que é prejudicial, é danoso, tá? E falar em dano,
quando a gente fala de Flávio Bolsonaro, a gente vai falar aqui sobre isso aqui, tá a situação do rapaz lá, foi um que sofreu uma violência, e nada, 1 milhão, 2, 3, 10 milhões, nada vai reparar isso, tá? Isso aqui é uma das coisas mais horrorosas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, melhor dizendo, sobre a gestão do Bolsonaro. Pior, nós vimos o pior que tem aqui no Brasil. O que tinha de pior aqui no Brasil na época do Bolsonaro, né, se aflorou. Essa que é a realidade. Então tá aqui a situação extremamente complicada. A gente já vai falar sobre essa situação do Arthur Lira, que está em pânico, desse algo que é absurdo. A gente vai falar sobre isso, mas antes disso eu vou pedir para você deixar um like. Vou falar sobre a situação do Bolsonaro, né, que o Merval avalia que Bolsonaro ainda será líder da extrema-direita, né? E é o seguinte, colunista também destaca que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda será o grande líder do PT e provavelmente será candidato à reeleição. Será? Algumas pessoas experientes, né, com uma experiência no mundo da política, alguns, né, me informaram que talvez o Lula esteja cansado e não vai mais se envolver sobre isso. É ou não é? E vamos ver. Aí o que depende de tudo isso para que o Lula mais pra frente, caso numa vasta, tem até os caras que podem ser sucessor do Lula. Tem aqui na matéria do Brasil 247, a outra foi da Brasil 247, essa também. Quem poderia ser? Tá, me levar a valer que o Bolsonaro ainda será o líder. Por quê? Provavelmente vai estar fora da eleição 2026, o Bolsonaro, que é um absurdo. Tá? O Bolsonaro está fora da eleição de 2026. Aí se fala assim, tá, Cláudio, mas você enlouqueceu? Você ficou ensandecido? Como é que você fala que é um absurdo o Bolsonaro estar fora da eleição de 2026? É um absurdo. Bolsonaro está fora da eleição de 2026. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi no Brasil. Aí você vai falar assim, Cláudio, você colocou essa camisa amarela, você ficou ensandecido. Isso aqui não é um canal de esquerda? É um canal de esquerda, um canal voltado ao trabalhador, ao menos favorecido, enfim, as minorias. Mas como é que você fala que é um absurdo o Bolsonaro estar fora da eleição de 2026? Sim, claro. Na minha visão é um absurdo. Né? Eu não sei a sua. Você acha que é um absurdo? Comenta aí. Eu vou dar minha opinião aqui. É um verdadeiro absurdo. Primeiro eu vou falar sobre o Lula, tá? E aí depois eu falo sobre a questão de Bolsonaro. Primeiro, e inclusive eu vou colocar isso aí na capa. Talvez você vai ver a capa aí. Eu não sei, eu vou colocar, mas é um absurdo. Primeiro, em relação ao Lula, tá? Aqui tá dizendo aqui na matéria do Brasil 247. Segundo uma colunista do jornalista Merval Pereira, intitulada aí, Cabo Eleitoral Público. Segundo uma coluna, segundo a coluna do jornalista Merval Pereira, é isso mesmo. É intitulada Cabo Eleitoral, publicada no jornal O Globo desta terça-feira. Há indicações de que o ex-presidente Bolsonaro continuará sendo líder da extrema-direita, mesmo após ser considerado inelegível. Embora possa ser impedido de concorrer à presidência de 2026, Bolsonaro estaria se preparando para permanecer ativo na cena política, escolhendo candidatos aí menos extremistas para apoiar nas eleições municipais. É uma situação extremamente complicada, mas essa que é a realidade. E eu vou falar sobre a situação do Lula. O que depende para que o Lula dispute a reeleição em 2026? Primeiro, segundo aqui a matéria do Brasil 247, fundamentada no que tange aí o assunto do Merval, no que tange, né? No que diz respeito aí a questão do Merval Pereira, é o seguinte: precisa que o Brasil tenha uma economia, né, estável. E aí, a partir daí, o Lula pode, quem sabe, se ele assim o desejar, ser candidato em 2026. Essa que é a realidade. Aí depende muito. Agora, caso o Lula não queira, quem é que pode substituir o Lula em 2026, caso o Lula não queira? Enfim, uma série de outros fatores. Bem, o que estima-se é que o Flávio Dino, tá? É um cara muito bem quisto nas redes sociais, e ser bem quisto nas redes sociais não significa sinônimo de eficiência, tá? Eu gosto muito do Flávio Dino, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sinônimo de rede social era o Bolsonaro, que realmente foi um fiasco, né, como presidente da República. Então, por gentileza. Mas eu gosto muito do Dino, né? E tem mais um tempo ainda. Mais pra frente. A coluna, resumindo, a coluna diz o seguinte:
Flávio Dino, todo mundo sabe que eu amo Flávio Dino aqui de paixão. Todo mundo sabe disso. Tá? A coluna diz o seguinte: pode ser o Flávio Dino ou pode ser o Haddad. O Flávio Dino é muito bem quisto nas redes sociais, e o Haddad para ser, né, um candidato em 2026, isso mais para frente, depende da economia. Então, esse é o fator. E aí você vai falar assim: poxa, Cláudio, mas que loucura, como é que você disse que o Bolsonaro é um absurdo, o Bolsonaro fora da eleição de 2026? Bem, é um verdadeiro absurdo, porque se você parar para analisar o que o Bolsonaro fez de mal ao Brasil, o Bolsonaro nunca mais deveria ser, né, deveria ficar inelegível para sempre. E aí você vai falar: pô, eu acho que você falou uma coisa assim agora que vai desagradar. Tudo bem, mas eu falei para desagradar mesmo, essa que é a realidade. Bolsonaro não tem competência para ser presidente, governador. E Bolsonaro é prejudicial em qualquer instância que ele esteja. Em qualquer local que ele estiver, né, ele é prejudicial. Entendeu? Essa que é a realidade. Então, na minha visão, o Bolsonaro fora de 2026 é um verdadeiro absurdo. Esse homem está fora da eleição de 2026. E aí, vírgula, né? É um verdadeiro absurdo. Fora da eleição só de 2026, tá? É um verdadeiro absurdo. Bolsonaro fora da eleição, vírgula, é um verdadeiro absurdo. Essa que é a realidade, só de 2026. Enfim, né? Não tem competência, tá? E se tiver competência, tá guardada, né? As 7 chaves. Essa que é a realidade. Tá guardado lá, não tirou. Porque teve a oportunidade de mostrar eficiência no Rio de Janeiro durante 30 anos e não fez. Agora, falando sobre a outra situação aqui, que é realmente que impacta, que vai causar um absurdo, né? O kit robótica. Você vai falar assim: ah, mas, Cláudio, pô, peraí, vai devagar, né? Você tá dizendo aí da Folha de São Paulo e tal. Eu acho que você tá exagerando um pouco, afinal de contas. Toda a turma do Lira, né? Tem a turma da Mônica e tem a turma do Lira. Os caras compraram um kit lá e só passou um ano só na caixa, né? E 3 meses só isso. Né? É como se você tivesse comprado. Eu vou colocar aqui uma coisa mais simples: um telefone de última geração. Você comprou, não. Vai ficar aí na caixa 1 ano e 3 meses e olha lá. É mais ou menos essa pegada. Você vai falar assim: ah, mas é só isso, Cláudio? Bem, não é só isso. Teve 3 escolas que, só pra você ter uma ideia, tem escola, e falo de escola porque eu entendo sobre o assunto, falo com propriedade, tá? Trabalhei em escola, sei dessa situação. Sei da situação, como é importante dizer o quanto é importante materiais desse tipo para... todo mundo sabe, gente, para crianças. Teve escolas com mais de 1.100 alunos, 1.200 alunos, que os kits estão lá até hoje. As paredes descascadas, vai mostrar aqui na foto da Folha de São Paulo, as paredes descascadas, tá aqui, ó. Eu vou aumentar, tá? Isso aqui foi a escola que recebeu os kits, olha só, paredes descascadas aqui, ó, tá? Eu vou tirar aqui, vou diminuir, paredes descascadas lá nas escolas, tá? Eu vou mostrar lá pra você a rua, mas tá aí. As paredes descascadas e recebeu. Aí você vai falar assim: ah, mas recebeu pouco, né, Cláudio? Não recebeu pouco, não. Essas escolas aqui receberam, né, um município aí, um município de 65 mil habitantes na zona da Mata Alagoana. Eu falo isso porque eu conheço essa região do norte, do nordeste ali, eu nasci lá, né, mata mesmo, né, o nome aqui pode ser até um nome, né, lá do local, mas é mata mesmo. É a cidade onde precisa da ajuda do Estado. Essa escola recebeu 7 milhões e 480 mil reais do governo federal, na gestão do governo Bolsonaro, para adquirir os kits de robótica. E até hoje não chegou. Ou pelo menos, né, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, palpável, de uma maneira que os alunos pudessem pegar de uma maneira física. Até chegou lá, mas está dentro das caixas. Você acha estranho tudo isso? Sim, tem. Por que o Lira está morrendo de medo da Polícia Federal? Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê, mas antes disso eu vou te pedir para você deixar um like. Tá com medo? O Lira tá com medo da Polícia Federal porque tá sendo investigado de certo modo e os produtos foram comprados, esses produtos aqui que eu vou mostrar para você, ó, né? Parece que, salvo engano, vou mostrar aqui na matéria, esses produtos aí foram vendidos a 420%. Imagina que cada um tenha vendido, um exemplo, a 100 mil reais. O cara lá comprou e tal, aí ele vendeu pro Estado a 420 mil reais, entendeu?
Então, assim, é uma loucura. Você fala assim, nossa, mas por que no Brasil nós não somos campeões de tecnologia? Justamente por isso. Porque os caras não estão preocupados. E aí você vai falar assim, Cláudio, é só isso. Eles compraram esses kits robóticas, pagaram 420%, né? Que eu também pago. Quando eu quero comprar um carro lá de 100 mil reais, eu vou lá e chego assim e falo assim, eu não vou pagar só 100 mil não, eu vou pagar 420 mil. Isso é natural. Não, não é natural, tá? E o pior de tudo isso, paredes detonadas da escola lá, recebendo, né? Esse município aí, 65 mil habitantes. 2 vezes mais que a cidade onde eu nasci, lá de Paulo Monte Alto, recebeu 7 milhões e 480 mil. E aí você fala assim, mas é só isso? Não, não é só isso não, tá? Segundo aqui a matéria aqui, ó, só pra você ter uma noção. Quando o caso veio à luz, à tona, revelado pela Folha de São Paulo e pela agência pública, os 26 milhões liberados às 7 cidades alagoanas para comprar os kits representaram 68%. Isso aqui, supostamente, caiu na mão dos amigos do Lira. Tá? Que foi pago pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Até hoje, os projetos não chegaram, os robôs lá, os kits robôs, não chegaram nas mãos das crianças. E aí você vai falar assim, mas é só isso? Não, não é só isso. Foi pago também, indiretamente, para os amigos do Arthur Lira, tá? Então tá aqui. É um verdadeiro absurdo. Essa que é a realidade. E os caras aqui são supostamente amigos do Arthur Lira, e era isso que ele queria. O Arthur Lira queria mandar no Brasil para ficar, de certo modo, tomando conta do Brasil, e todo o dinheiro, ou pelo menos uma parte do dinheiro, ficasse nas mãos dele. É um verdadeiro absurdo. A galera de Alagoas deve ficar de olho nisso aí e cobrar para onde foi parar os 26 milhões liberados para 7 cidades de Alagoas. Tem que pegar lá e falar. E aí você vai falar, Cláudio, você persegue o Arthur Lira, você não gosta do Arthur Lira, não tem um pingo de simpatia nem por ele e nem por uma grande parte dos políticos do Brasil. Essa que é a realidade, tá? Comigo, e eu acredito que com você deve estar cansado desse tipo de situação, assim como eu. É um verdadeiro absurdo, tá? Isso não pode acontecer. E aí você vai falar assim, mas peraí, não foi bem assim? O Arthur Lira não prejudicou muita gente, não prejudicou? Indiretamente ou diretamente? Bem, só para você ter uma noção, na João, peraí. A reportagem esteve na cidade no último dia 12 de junho, uma segunda-feira, e visitou 3 escolas municipais, entre elas, 2 maiores. E aí você vai ver aqui, ó. E aqui você vai ver aqui a situação. Desculpa, gente. Aí você vai ver a situação na João Costa Neto, que atende 1.200 alunos do ensino fundamental, sendo cerca de 700, do sexto ao nono. Enfim, isso aqui é uma informação complementar, tá? A escola tem 1.200 alunos e nela que estão empilhadas as caixas lá, dos kits, onde se lê, ao lado do nome da empresa, o slogan: "Eu faço robôs". Tá aqui. 1.200 alunos sendo prejudicados, tem essa situação. É uma situação semelhante à da escola lá do Jairo Correia, só que nessa as caixas, repousam fechadas no canto de sala que tem sido utilizada para outras atividades. Então, deixa lá, larga pra lá, isso aqui é aluno, que igual eles falavam de criancinhas, isso aí não é tão importante não. O importante aqui é receber os 26 milhões para 7 cidades. Aí você vai dividir aí. Você vai dividir 26 por 7. Você vai chegar mais ou menos aí num cálculo. Talvez aí 26, 7 vai dar 3,5. 3 milhões e meio para cada cidade. Mas quem é que está recebendo isso aí não se sabe. Eu sei que esses 1.200 alunos não receberam. Não estão aproveitando. Tem mais de um ano que essas caixas estão paradas lá. E o princípio da eficiência tá onde? Tá furado. Isso aqui é gente que não tem compromisso com o Brasil. E o compromisso que tem é diretamente com os mais ricos. Porque as crianças, que eles tanto falam, sofreram, estão no prejuízo, tá? Então tá aqui 50 kits de robótica a serem usados por 545 estudantes. Esquece, tá? Outra situação, já na escola rural lá, Maria de Castro Sarmento,
no povoado de Santa Fé. E povoado eu falo porque eu conheço, viu, gente? Eu conheci escolas lá na cidade, no município lá numa cidade lá na Bahia, onde os alunos não tinham onde sentar. Eu conheço, tá? Mas isso aqui é um outro, e aí agora a gente sabe mais ou menos de onde vem essa prática. É essa daqui, ó. É outra situação pesada demais, é um absurdo, tá? Ó, a Prefeitura de União, essa escola lá no povoado tem ao todo 400 alunos, né? Recebeu aí 18 kits. Ao menos um deles estava aberto e os professores já haviam recebido a capacitação para utilizar. Então, tá aqui uma situação extremamente constrangedora, da qual você não você consegue mais ou menos entender porque é que o Brasil muitas vezes não anda. É justamente por conta disso. De pessoas que muitas vezes não têm um compromisso com o menos favorecido e colocam pessoas como Arthur Lira e toda a turma dele lá. E ó, tem uma triste notícia. Se continuar colocando pessoas como Arthur Lira para poder tomar conta disso, a casa vai continuar caindo. E eu posso dizer para uma coisa, a casa vai cair, vai ser para o pobre, não vai ser para o rico, você pode ter certeza disso. Então, o filho do rico tá lá na escola com robô, com Mac, com notebooks de última geração, e o filho do pobre, né, que no caso eu me incluo nisso, meu filho, o seu filho tá lá com os kits comprados superfaturados, né, supostamente, e tá lá sem usar. E vai ficar por muito tempo, até que eu e você começamos aí a fazer uma reclamação. Eu convido você, se inscreve no canal, porque a gente não pode deixar isso barato, porque é isso que Arthur Lira e a turma dele quer, beleza? É isso, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Vamos seguindo firme aí nessa luta e a gente se fala na próxima oportunidade. Valeu, um abraço, deixa aí o seu comentário, o que você acha dessa situação, né, que realmente na minha visão, né, mais de 4.000 crianças sendo prejudicadas, adolescentes, enfim, jovens, né, realmente lamentável tudo isso. Abraço.